Título original: Odo, uma breve história da vida. Primeira publicação em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Primeira edição, todos os direitos da obra reservados ao autor Gabriel Lima Brandão. Copyright do texto Gabriel Lima Brandão, 2024. Arte de capa, Aline Velinski. Prólogo. Estamos prestes a viajar em um pequeno recorte da vida e memórias de Zoé, um homem que nasceu em uma fazenda completamente isolada da realidade e do mundo que a cerca. As experiências vividas no período que permaneceu nesta propriedade marcaram para sempre a forma como compreendia suas emoções, influenciando a percepção de si mesmo de forma sutil e inconsciente, culminando em um desentendimento não desejado com seu primeiro amor. Frustrado consigo, busca respostas para solucionar este quebra-cabeça. Título original: Odu, uma breve história da vida. Primeira publicação em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Primeira edição, todos os direitos da obra reservados ao autor Gabriel Lima Brandão. Copyright do texto Gabriel Lima Brandão, 2024. Arte de capa, Aline Velinski. Primeiro capítulo: Fogo. 28 de dezembro de 2009. Zoé estava há horas sentado na extremidade de uma mesa, junto de seus colegas de trabalho, todos apertados pelos cantos para caberem na sala de reuniões. Do outro lado, o diretor permanecia em pé, confiante e entusiasmado, apresentando suas expectativas para um novo contrato, com uma grande fazenda para o próximo ano. A sala era dominada por uma enorme mesa de mogno maciça, paralela com duas janelas retangulares, típicas de escritório, impossíveis de abrir. O ar-condicionado lutava, sem sucesso, para refrigerar o espaço, já abarrotado de tantos corpos, ocupando um espaço relativamente pequeno. A luz do dia mal penetrava na sala, já que o diretor havia baixado totalmente as persianas. No centro das atenções, um único notebook repousava sobre a mesa, virado para a plateia que se inclinava, tentando ver a apresentação. Uma missão difícil, especialmente para aqueles em pé no fundo, pois a pequena tela parecia estar a quilômetros de distância, como uma luz no fim de um túnel, forçando todos a utilizar a imaginação para compreender a mensagem do diretor. Este, por sua vez, não parava de se movimentar, gesticulando a cada palavra. Já o carpete era cinza escuro, e a inquietação do palestrante fazia a poeira do chão se levantar, ficando visível nos poucos feixes de luz que atravessavam as persianas. Todos pareciam estar respirando exatamente aquilo que se erguia. Porém, mesmo com esses elementos, que deveriam gerar uma sensação de desconforto, quase todos os ouvintes estavam encantados e vidrados com o discurso retumbante, todos menos um. A distância que separava os funcionários do diretor era a mesma que separava a mente de Zoé daquela reunião. Seu corpo estava presente, mas sua atenção estava distante, envolvida por um sentimento há muito adormecido em seu peito. Enquanto os presentes na sala se tornavam uma visão nebulosa, como em um sonho ou filme mudo, seu cotovelo já estava dormente de tanto servir de base para o apoio da cabeça. Seus olhos, já cansados, estavam tentando focar na tela à sua frente, missão que parecia impossível. Sua imaginação estava proporcionando imagens mais interessantes do que a realidade imposta naquele momento. Repentinamente, ele ouve um barulho que o desperta da hipnose. O som vinha de um relógio de pulso de alguém atrás dele, martelando em seus ouvidos e acelerando seu coração. Eram exatamente meio-dia. Sem acreditar que estava naquela sala por tanto tempo, ele tenta se mover discretamente, inclinando-se para a frente em busca de seu celular no bolso, sem chamar atenção. Ele precisava confirmar se, de fato, havia chegado a tão esperada hora. Com cautela para evitar o brilho da tela do celular refletido em seus óculos de grau, ele confirma. Seu coração acelera como se tivesse acabado de correr. Cada segundo a mais naquela sala parecia tomar dele algo que esperou a vida inteira para ter coragem de conquistar, fazendo-o perder algo que esperou por tanto tempo. Sentia-se como um vulcão prestes a explodir. O calor do corpo aumentava e o suor surgia em sua testa. Passaram-se 2 minutos e, ao contrário das 3h30 anteriores, Zoé agora estava vidrado, acompanhando cada movimento da boca do diretor,
embora não prestasse atenção em uma só palavra proferida. Com a esperança de que a reunião finalmente chegasse ao fim, mais 8 minutos se arrastaram até que, finalmente, o diretor encerrou sua fala. Um silêncio envolveu a sala. Do outro lado da mesa, o diretor estava parado, com as mãos entrelaçadas, olhando fixamente para Zoé, como se estivesse aguardando uma confirmação ou alguma reação dele. Zoé, lentamente emergindo de sua desconexão, sentiu um colega ao seu lado colocando as mãos sutilmente em seu ombro e sussurrando palavras de motivação. Ele percebeu que algo positivo havia acontecido, mas ainda era incapaz de expressar qualquer reação. Sentia como se tivesse acabado de retornar de uma longa viagem, como se sua mente estivesse processando o que foi dito antes de partir. Nesse instante, o diretor tomou a iniciativa. Parece que você não acredita em mim, não é? Disse o diretor enquanto contornava a mesa em direção a ele. Não é ótimo encerrar o ano com uma proposta dessa? Indagou com entusiasmo e tratou ele mesmo responder. Sem dúvida, repetiu, animado. Ao fundo, uma voz brincalhona ecoou. Parece que alguém está passando mal, seguida por risadas ao seu redor. O diretor se aproximou cada vez mais de Zoé, desabotoando os 2 botões do paletó para sentar-se confortavelmente na quina da mesa ao seu lado. Por ser um homem alto, ao sentar-se sobre a mesa, parecia um gigante em comparação com Zoé. Sua postura sempre transmitia confiança e intelectualidade. Após uma breve pausa e uma troca de olhares, o diretor se inclinou levemente em direção a Zoé, enquanto encaixava melhor seus óculos redondos e vermelhos em seu nariz, que davam um contraste fascinante com a cor preta de sua pele. Com uma voz firme e suave, ele concluiu. Parabéns, Zoé. É isso. Confirmou para si mesmo e continuou. É seu mérito e não há motivos para preocupações, certo? Estendendo a mão para cumprimentá-lo. Surpreso, Zoé respondeu rapidamente. Muito obrigado, Perseu. Estendendo a mão para o aperto de mãos que o diretor aguardava, sorrindo. Estou um pouco atordoado com a notícia, na verdade, mas quero agradecer a toda a equipe. Foi um ano agitado e mal conseguimos parar para respirar, mas, sem dúvida, vencemos. Ele buscou conforto nos olhos de seus colegas ao redor, um afeto que foi prontamente retribuído com balanços de cabeça. Certamente, reiterou o diretor, colocando a segunda mão sobre o aperto de mãos dos 2. Mas ainda não ouvi uma confirmação sua, Zoé. Posso contar contigo? Sim ou não, meu velho amigo? O diretor olhou por cima dos óculos, franzindo a testa em busca de mais nitidez. Antes de responder, Zoé desviou brevemente o olhar para baixo, avistando a tela de seu celular sobre a coxa, percebendo um SMS, serviço de mensagem curta, recebido há pouco. Voltou os olhos aos de Perseu, os quais o observavam como uma águia. Naquele momento, Zoé se sentiu presente, sua razão tomou o controle novamente e finalmente respondeu. Perseu, nem sempre concordo com suas decisões, mas reconheço sua perseverança. Por isso que chegamos até aqui, não é mesmo? Indagou, observando os colegas, que confirmaram com um leve sorriso. E sem soltar as mãos do diretor, confirma. Mas, sim, aceito com alegria sua decisão, mesmo sem saber como isso se dará. Abrindo um grande sorriso, que foi correspondido com outro vibrante sorriso de Perseu e os aplausos dos colegas ali presentes. Rapidamente, Perseu inclinou-se para sair de cima da mesa e sugeriu com a mão que todos também se levantassem. Alguém no fundo da sala entendeu a intenção do diretor e abriu a porta de saída, por onde entrou uma corrente fresca de ar. Antes que todos saíssem, ele declarou. Temos que comemorar. Abrindo os braços em direção a Zoé, mas sem a intenção de abraçá-lo, continuou. E hoje é por conta do Zaolho, apelido dado para Zoé anos atrás. Todos, menos Zoé, emitiram diferentes sons em comemoração. Enquanto alguns se retiravam aos poucos da sala, ele se aproximou encabulado de Perseu, como se fosse falar algo bem perto de seus ouvidos. Perseu, eu preciso sair agora no almoço. Preciso... Zoé gaguejou na tentativa de forçar a fala, como se estivesse com um nó de pelos na garganta. Eu preciso mesmo ir agora, apenas reconfirmou. Perseu dá de ombros e coloca sua mão esquerda no peito de Zoé, dizendo, Zoé, esse é o momento oportuno, que tanto esperei para te colocar como meu sócio. Perseu fez um semblante sério, não por estar bravo ou decepcionado, mas como um pai aconselhando um filho, mesmo que ambos tivessem quase a mesma idade.
Às vezes é preciso parar um pouco. Venha comigo, Zoé. Você precisa descontrair um pouco sua cabeça. Perseu virou Zoé em sentido à porta, com as duas mãos em seu ombro, e começou a caminhar, como se quisesse guiá-lo. O movimento não é retribuído por Zoé, que fixa seu pé no chão e retoma seu raciocínio. Perseu, disse em um tom melancólico. Eu juro que estou grato pelo seu reconhecimento, mas o ano está acabando e eu preciso resolver aquela situação pessoal que você bem sabe. Quero começar ano que vem da forma que sempre sonhei. Zoé foi interrompido pelo diretor. É ela novamente? Já não tinha viajado? Perguntou de forma afobada. Exatamente. Ela adiou sua viagem para eu tentar resolver a confusão que criei. Seus olhos brilharam e seu semblante voltou a se tornar mais receptivo. Marquei de falar com ela no parque próximo daqui. Perseu, se não falar agora, já não terei mais tempo neste ano. Perseu, por sua vez, riu e cruzou os braços, olhando para a ponta do seu sapato. Depois voltou a encará-lo. Não se apresse, você sempre é muito exagerado. Se ela se for, não significa que nunca mais vão conversar ou se ver. Pelo amor de Deus, homem. Ao término da frase, ambos ouviram o vibrar do celular, notificando mais um SMS. Houve um breve segundo de silêncio, quebrado pelo próprio diretor. Há coisas que precisamos dizer pessoalmente. Só tenha certeza dessa vez. Eu aconselharia você colocar sua cabeça no lugar primeiro. Perseu coçou a barba, enquanto parecia relembrar algo que já havia vivido. Complicado. Há muito já vivemos isso. Não é mesmo, meu velho amigo? Zoé colocou sua mão direita no braço de Perseu, que agora o guiou para a saída da sala de reunião. Ambos, então, caminharam juntos para o hall dos elevadores do prédio comercial. Me sinto jovem de novo, afirmou convicto. O tempo voa, mas, se é assim que você deseja comemorar esse dia, que assim seja. Perseu parou na metade do caminho, sinalizando que iria se despedir dele naquele momento. Espere, a festa ainda não acabou, chefe, disse Zoé com um tom de ironia, por saber que Perseu não gostava que o chamassem daquela maneira. E abriu um sorriso para mostrar que estava falando em tom de brincadeira. Ainda hoje iremos comemorar minha promoção e meu reencontro com Amanda, e quem sabe ela já não estará presente dessa vez? Zoé foi andando de costas, olhando para seu amigo de velha data, em direção à entrada do hall. Antes que Perseu o perdesse de vista, através da porta automática que separava o corredor do escritório da área comum do prédio, disse, se virando para o lado oposto. Aí está um momento que não pensei em reviver novamente. Antes de seguir seu caminho, sem olhar para trás, e conferir se Zoé de fato iria ouvi-lo, Perseu disse: Tome cuidado, Zoé. Zoé é um homem negro. Sua barba na altura da orelha apresentava um tom claro de cinza, com alguns fios brancos, enquanto a que se aproximava da boca tornava-se mais escura. Sua boca era marcada por rachaduras, frequentemente ressecada devido ao hábito de fumar. Usava o cabelo sempre curto, estilo militar. Nos auges dos seus 36 anos, solteiro e sem herdeiros, construiu sua vida com muito suor, entre altos e baixos, e sempre se manteve íntegro. Sempre foi reservado e contido em suas ações e interações com os outros. Zoé tinha poucos amigos, não por ser uma pessoa desagradável, mas por filtrá-los bem durante sua vida. Entre os colegas de trabalho, mantinha uma excelente convivência. Ele trabalhava em uma pequena empresa familiar do ramo de logística desde sua adolescência. Foi um dos primeiros funcionários e contribuiu significativamente para o crescimento do grupo, embora preferisse não aparecer ou ser reconhecido com tal responsabilidade. Para ele, o importante era realizar bem o trabalho, sem a necessidade de buscar reconhecimento. Apesar de ter uma aparência calma e confiante durante o período do seu trabalho, sua vida pessoal não florescia com a mesma intensidade. Em seu coração abrigava emoções intensas. Em sua mente morava uma culpa pela falta de coragem em tomar iniciativa nos momentos em que ele achava que era preciso. Ansiedade tornou-se sua companheira de vida. Fumar servia como um suporte emocional, ajudando-o a manter suas emoções sob controle e principalmente onde na sua concepção deviam ficar, dentro de si mesmo. Com o passar dos anos, aprendeu a disfarçar bem tais sentimentos, reprimindo suas emoções, mesmo que isso lhe custasse algumas noites de sono. Em relação à sua espiritualidade, não tinha fé convicta em nenhuma religião, embora guardasse lembranças especiais de conversas com sua avó sobre Umbanda.
Perseu por diversas vezes o alertava que era necessário buscar uma ajuda, fosse ela espiritual ou física, como ir ao médico. Mas ele sempre postergava. O período que estava na empresa servia como um refúgio. Lá, tomar iniciativa era muito mais fácil, visto que não se tratava de resolver problemas pessoais, mas sim situações que em nada mudariam sua vida. O medo da perda nunca foi tão forte como nessas últimas semanas, como se uma moeda estivesse escapando entre os dedos. A necessidade de tentar recuperar o que havia perdido fez Zoé ficar sob forte estresse, confrontando ideias que antes eram entendidas como verdade, porém que desabam diante do redescobrimento do verdadeiro amor. Como uma fogueira, seu corpo queimava, porém em uma grande velocidade, e se nada fizesse dessa vez, a fogueira não voltaria a acender, por não existir mais essa possibilidade. Seu encontro estava próximo e, parado em frente ao elevador, Zoé aguardava para descer, enquanto suas mãos trêmulas respondiam vagarosamente uma simples mensagem que ele leu e releu diversas vezes antes de mandar. Estou a caminho, talvez me atrase um pouco. Existem momentos na vida que o tempo passa de forma diferente, e era dessa forma que ele sentia. Parecia que estava há horas esperando para descer, e cada vez que olhava no celular, o tempo parecia passar mais rápido. Mas alguns segundos passaram e Zoé não aguentou e preferiu descer de escada. Entre um andar e outro, a cada lance, ele repetia para si mesmo a forma como ia construir seu raciocínio para falar exatamente o que precisava ser dito. Mas a certeza que tinha do que queria expressar não achava palavras que justificassem seus sentimentos. Talvez inicie com um abraço, ou seria melhor apenas um cumprimento formal? Como isso ia ser visto e interpretado? Pensava Zoé, enquanto as repetições dos lances de escada pareciam um labirinto sem fim. Seria melhor eu deixá-la falar primeiro? Com certeza não, não mesmo. Uma voz em sua mente grita, como estivesse discutindo com ele mesmo. Eu que tenho que falar, mas... Como? Deus, pareço ter virado um adolescente novamente, indagava a si mesmo. Finalmente, no subsolo do prédio, apressa-se para entrar em seu carro, mas antes de ligá-lo como um ritual de autocontrole, acende um cigarro para tentar aquietar sua mente. 2 tragos depois, ele percebe o quanto está apavorado e como está confuso. Organizar seus sentimentos não é tão simples quanto planejar uma rota de frota, mas o que mais lhe incomoda é o fato de, por mais que saiba o que quer dizer sobre o que sente, ter a possibilidade de não ser retribuído independente do que fale. Chegando na metade do cigarro, ele decide partir, pois entende que não há mais tempo para pensar no como. Percebeu que a razão subjugou a emoção, pois ela tem um plano, uma linha lógica, começo, meio e fim. Já a emoção não cabe em um pensamento linear. Ela te consome até encontrar um ponto que extravasa, tanto para o bem quanto para o mal. Assim que girou a chave do seu console, o carro não pegou. Calma, pensou ele com o cigarro entre os dentes quase chegando perto do seu bigode. Olhou para frente como se buscasse um ponto de fuga para fingir que nada estava acontecendo e girou a chave novamente. Para seu desespero completo, o carro não ligou. Alguns socos no volante depois e mais uma tentativa sem sucesso. Agora, um murmúrio involuntário urge de sua garganta. Tentando tragar o cigarro que já estava no fim, buscava uma solução para sair dessa situação. E como um cientista descobrindo algo novo, uma genial ideia emerge em sua mente. Dane-se, vou ligar para um táxi, exclamou mentalmente. Porém, no subsolo, seu celular não pegava. No térreo, em direção à saída do prédio, ele busca de forma automática em seu bolso seu maço de cigarro, enquanto procura em seu celular o número da companhia de táxi para pedir o veículo. Ao sair do prédio, ainda aguardando ser atendido, ele ergue a cabeça para deslumbrar o temível horizonte à sua frente. A avenida estava completamente travada devido às comemorações do final de ano. Pelo visto, não eram apenas seus colegas que estavam bebendo na hora do almoço nesta tarde. Sua empresa sediava-se em um centro empresarial típico de cidades grandes. Não é possível, verbalizou baixo para si mesmo, colocando suas mãos na cabeça enquanto olhava incrédulo para o que estava se passando diante dos seus olhos. Enquanto fumava, nada passava em sua mente, além da intuição bem lá no fundo de desistir do encontro. Pensamento que rapidamente foi interrompido por gritos ao seu lado. Alguns colegas de trabalho gritam seu nome em uma padaria que havia na esquina atravessando a rua. Todos estavam sentados nas mesas que ficam na calçada.
Zoé apenas acena com a mão, mas sem se mover, e sente alguém tocar em seu ombro vindo de trás dele. Pelo visto, desistiu Zaolho. Disse Perseu que estava a caminho da confraternização. Zoé responde mantendo a mesma posição, paralisado com a realidade que ainda custava acreditar. Não desisti de nada, Perseu, responde irritado. O meu carro não pegou e agora isso. Nem um táxi consigo pegar. Parece que Deus está brincando comigo. Responde incrédulo. Às vezes precisamos ler o que a situação quer nos dizer e apenas agradecer, pois pode ser um livramento, aconselha Perseu. Zoé interrompe irritado. Não quer dizer nada, vou pensar em algo. Ele pega o celular e verifica a hora e tenta calcular se há tempo hábil de chegar andando. Enquanto contornava Zoé, Perseu coçava a barba tentando encontrar algum argumento para desmotivá-lo a ir. Mas nada vinha em sua mente, apenas o sentimento de que algo não estava certo, mas não conseguia colocar em palavras. Zoé cogitou mandar uma mensagem novamente dizendo que atrasaria um pouco mais, mas, com medo da reação, preferiu não o fazer. Seu peito doía em saber que cada minuto que passava era um minuto a menos para dizer o que precisava ser dito para convencê-la. Seus pensamentos foram interrompidos com a fala do Perseu, em tom cuidadoso. Calma. Se você não conseguir conversar com ela hoje, não há problema. Eu até te dou férias a partir de hoje para você ir ao seu encontro, nem que seja em outro país. Ele interrompe a fala ao ver o semblante do amigo, que nessa altura estava com seus olhos saltados e as veias ficando cada vez mais vermelhas. Antes que Perseu e Zoé continuassem o diálogo, uma das funcionárias da empresa passa por eles de bicicleta, freando para cumprimentá-los. Boa tarde, senhores. Hoje o dia está uma loucura. Espero não ter perdido nada de importante na reunião. Descendo com grande habilidade próximo a eles, ainda com a bicicleta em movimento. Joyce! Exclamou Perseu, levantando os braços para recebê-la. Pensei que não viria mais. Sua filha melhorou? Olha que tentei. Me desculpem não ir à reunião, mas sabe como é criança, né? Ela pegou apenas uma virose de um coleguinha da escola. Está com minha mãe e... Zoé a interrompe grosseiramente. Joyce, posso usar sua bicicleta? Devolvo antes do final da confraternização, colocando a mão na mão de Joyce, que segurava o guidão esquerdo. Pare agora com essa loucura, Zoé. Pelo amor de Deus, homem, recomponha-se. Perseu também se move para segurar o guidão direito da bicicleta. Ele percebeu que seu amigo não estava pensando direito. Zoé ignora a fala de Perseu e insiste novamente. Pediu mais uma vez, mas de forma calma e educada. Informa que precisa falar com alguém no parque. Sem motivos aparentes para negar tal pedido, ela solta a bicicleta em sinal de positivo, mas ambos a seguravam em cada guidão. Perseu persiste. Zoé, chega! Ligue para ela e converse. Não é possível que essa seja a única solução para vocês, puxando a bicicleta para a direita. Não faça isso comigo, Perseu. Você mais do que ninguém me entende. Preciso tomar uma atitude, e não passará de hoje. Puxando a bicicleta para a esquerda, empurra a mão do seu amigo, contornando-a para subir e se sentar. Perseu posiciona-se em sua frente, trancando seu caminho e colocando as duas mãos no guidão. De cabeça quente não se resolve problema nenhum, Zoé. Eu sei bem disso, e você também sabe. Por favor. É interrompido novamente por Zoé. Não tire isso novamente de mim, Perseu. Inclinando-se para a frente para encará-lo melhor. Preciso terminar essa história, seja o final como for. Um desânimo recai sobre Perseu, que olhava no fundo dos olhos de seu melhor amigo. Não há nada mais a ser dito para convencê-lo. Então, afasta-se da bicicleta. Assim, permite o mínimo de espaço e ele dispara com a bicicleta. Perseu, tem certeza de que não perdi nada? Questionou Joyce curiosa, colocando a mão no ombro dele. Não perdeu nada, espero eu. Sinto algo estranho. Perseu disse essa última frase para si mesmo, pois a intuição tentava dizer a ele algo que ele não conseguia decifrar. Mas por hoje ser uma data especial para ele e a empresa, devido ao fechamento de um grande contrato com uma fazenda e o convite de sociedade para seu grande amigo, abre um sorriso forçado para Joyce, na tentativa de disfarçar um sentimento ruim que vinha de seu coração, enquanto assistia Zoé se afastar rapidamente, e conclui. Vamos, chega de loucura por hoje, não? Ri de forma desconcertada, colocando a mão em suas costas para guiá-la em sentido à padaria. Todos estavam sentados, observando de longe a situação desconcertante que acabou de acontecer.